Olá, amigos e amigas, boa tarde, como estão todos? Que bom estarmos aqui novamente para mais um bate-papo desse com os colegas dirigentes da USE, nesse esforço, né, nesse ciclo de encontros que nós temos realizado, nessa parceria entre o Centro Espírita Joana d'Arc e a USE Intermunicipal do Circuito das Águas. Estamos fazendo esse ciclo de conversas com os dirigentes, presidentes das casas, para que isso possa, então, favorecer, né, o nosso relacionamento, a unificação das casas. Nesse encontro de hoje, nós vamos receber aqui para o bate-papo os amigos de Águas de Lindóia. Então, com muito prazer que a gente vai ter esse bate-papo aqui agora. Então, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de fazer uma oração, uma prece inicial, pedindo aos bons espíritos que nos acompanham, que acompanham todo esse movimento da USE, com tantas casas envolvidas, que possamos receber nesse momento as boas inspirações, a energia e a força necessária para manter esse movimento firme, ativo, produtivo, como forma de levarmos o movimento espírita adiante. Pedimos também a Jesus que nos acompanhe com as suas inspirações, com as suas bênçãos para a realização de mais esse trabalho. Então, eu gostaria agora de convidar aqui para o estúdio o Caio Melo, presidente da USE, e ele então fará a continuidade das apresentações. Boa tarde, Caio. Bom te ver novamente. Não estou te escutando, hein? Boa tarde, meu amigo Rogério, tudo bem? Agora sim. É que a gente sempre esquece de ligar o microfone, mas faz parte. É isso aí. Então, para a gente Tudo começar certo, a Caio? nossa live de hoje, Ó, agradeço. tudo bem com você, Caio? Tudo bem, Rogério? Tudo Tudo certo. bem, Para felizmente. começar a nossa live de hoje, quero agradecer a você a participação, agradecer ao Toninho, que é o nosso técnico responsável aí pelas lives, agradecer a todos os companheiros que irão entrar aí ao vivo para nos acompanhar e agradecer principalmente os trabalhadores aí do Joana d'Arc, que essa é uma iniciativa da USE junto com o Centro Joana d'Arc, né? Então agradecer a todos aí pela participação. Legal. Você vai lembrar de avisar as pessoas que estão assistindo que esse programa, diferente dos outros, ele está sendo gravado? Sim, a gente já deixa avisado para o pessoal que não vai adiantar fazer perguntas, né? Porque por questões técnicas a gente está gravando extraordinariamente esse programa, né? Então os próximos já voltarão a ser ao vivo. Então o pessoal já fica antenado com essa situação, ok? Então tá bom. Então chama logo esses convidados aí. Vamos começar esse bate-papo de uma vez, Caio? Isso aí. Obrigado, Rogério. Até breve. Até breve. Eu vou ficar aqui acompanhando a conversa. Então tá bom. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom, hoje nós temos o prazer de receber os nossos convidados, nossos amigos, Francisco Renzo Pereira Goulart, presidente do Lar Espírita Bezerra de Menezes, de Águas de Lindóia, e o companheiro Manuel Bueno, que foi o primeiro secretário da primeira diretoria do Lar Espírita. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde ao Rogério. Boa tarde ao pessoal do Joana d'Arc. E, mais uma vez, nós queremos agradecer aí essa oportunidade de estarmos mostrando e contando um pouco da história do Lar Espírita Bezerra de Menezes. Eu, Caio, eu gostaria de complementar que o Manuel é o único elemento fundador vivo aqui de Águas de Lindóia, muito tempo,
que participou da fundação do Lar Espírita. Então, eu convidei, por ele também ter sido presidente durante muitos anos. Então, aqui nós estamos realmente representando o Lar Espírita Bezerra de Menezes, pela sua história. Ok, Kiko. E tomara que ele fique nesse cargo, né, de ser o único, né, vivo até hoje encarnado, né, por muitos e muitos anos, né? Os outros estão em São Paulo, estão muito distantes, né? O senhor Pocai, doutor Pocai, desencarnou já faz uns anos, né, Manuel? Justamente. Então, que ele escute o nosso live aqui, de onde ele estiver. Ok, gente. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, como eu venho fazendo em todas as lives, só relembrar para aqueles que não têm muita familiaridade com o movimento espírita, né? Que a USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e aqui na nossa região, né? O movimento espírita digamos assim, representado, né? Pela USE Circuito das Águas, USE Intermunicipal do Circuito das Águas, que agregam 7 casas da nossa região e mais Monte Sião, que, apesar de ser Minas Gerais, é uma cidade que sempre esteve participando do movimento espírita do Circuito das Águas. Então, só para deixar essa informação clara para as pessoas que ainda não têm a familiaridade, né? Para que elas possam entender o que é a USE. E essas lives que a gente vem fazendo com os presidentes, representantes das casas espíritas, é justamente para que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre a história das casas, como que foram fundadas, quem foram seus fundadores, como estão os trabalhos e as atividades do movimento espírita, enfim. E nós temos aí, estamos contando sempre com a participação, numa parceria com o Centro Espírita Joana d'Arc de Serra Negra. Ok? Então, como primeira pergunta que eu faço para vocês hoje quando que a casa foi fundada e quando que vocês se integraram à instituição? O Manuel, a gente já sabe que foi um dos fundadores, né? Foi o primeiro secretário da primeira diretoria, certo? Mas deixo vocês à vontade para falarem um pouquinho sobre essa história, de quando que a casa foi fundada e, principalmente, o Kiko, quando que ele chegou para integrar a Casa Espírita. Caio, eu realmente, para mim, foi uma satisfação muito grande ser convidado pelo Pocai e pela dona Ruth. Eu me lembro como se fosse hoje, nós com lista pela cidade pedindo para que cada um desse um bloco para que nós pudéssemos começar a construção do lar, você entendeu? Então, foram muito trabalho, bastante empenho, bastante dedicação. Depois tem alguns detalhes que o Kiko vai lembrar melhor do que eu. Na verdade, eu me lembro muito, rapaz, muito desse início, como se tivesse do meu pensamento, você entendeu? Mas foi uma satisfação muito grande ser convidado pela Ruth, né, primeiramente, e pelo Pocai, para a gente integrar aquela comissão que começou o início das obras no lar. Então, Caio, esse é o lado material da coisa, né? Vamos pensar agora a motivação espiritual. A dona Ruth já morava em Águas Lindóia há 10 anos atrás, né? Em 68 ela já estava em Águas Lindóia, e justamente num dia que ela estava com o pessoal amigo dela de São Paulo, onde também fundaram um centro espírita lá em Sapopemba, chamado Ação Cristã. Então, estando lá na casa dela, na Avenida Monte Sião, né? Num trabalho mediúnico, a dona Ruth recebeu, não ela como médium, né? Mas
o pedido do Dr. Bezerra para que fundasse um centro espírita ali no bairro Bela Vista, que naquele tempo chamava bairro Sertãozinho. E daí, isso foi em 68. De 68 a 78, que foi a data da fundação, que foi 11 de novembro de 1978, a dona Ruth teve muito contato com o nosso querido Chico Xavier. E também o Dr. Bocai, que no momento certo, o Chico falou para que ele ajudasse a dona Ruth, também a pedido do Dr. Bezerra de Menezes. Então, formando essa turma de Monte Sião, de Águas de Lindóia e de São Paulo, né, reunindo os seus recursos, puderam fazer, então, o Lar Espírita Bezerra de Menezes. A história é mais ou menos assim, né? Mas tem passagem interessante, viu, Caio? No caso do... Fizemos uma entrevista com o Dr. Pocai. O Dr. Pocai ficou conhecendo a família Gerbe, que tem uma empresa de cerâmica, e eles visitaram o centro, né? Construído, né? Em construção. Em construção, né? Isso. E o Pocai estava falando sobre o piso, tal, a necessidade. E nesse momento, né, Manuel, a casa preencheu, né, de um perfume típico que acontece quando entra perto do Chico, né? E o nosso amigo Gerbe ficou impressionado. E todo mundo que estava lá, você estava junto ou não? Não. Você não estava nesse dia, né? Não. E resultado, né? O senhor Gerbe deu todo o piso do Lar Espírita de Bezerra de Menezes. E olha, um piso de primeira qualidade, um piso até que um pouco artístico, né? Muito bonito o piso que nós temos até hoje. Isso foi um dos fenômenos que aconteceu interessante, né? O Caio, que fique bem claro uma coisa, sabe? Eu, Pocai e o restante fomos apenas coadjuvantes, porque, na realidade, quem meteu a mão no bolso mesmo, quem se empenhou para que o centro saísse foi a dona Ruth. A dona Ruth e o Centro de Ação Cristã da Ruth, lá de São Paulo. Então, esse pessoal e a Ruth é quem entrou com o grosso mesmo do dinheiro, do pedreiro, de tudo, você entendeu? Deram o terreno, então a gente foi apenas coadjuvante, vamos dizer assim, uns convidados de luxo. Todo o mérito fica realmente para a nossa querida Ruth, que ela realmente que se empenhou para deixar duas luzes, vamos dizer assim, pela sua passagem aqui na Terra. Foi o primeiro centro que ela criou lá em São Paulo, né, em Sapopemba, o Centro de Ação Cristã, e o Bezerra de Menezes aqui de Águas de Lindóia. Legal. Foi bom você ter falado da Dona Ruth, porque, inclusive, no site da USE tem uma história muito bonita sobre a história da Dona Ruth, né? Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história dela, dessa estrela, né, do movimento espírita, que realmente trouxe muita luz para a nossa região. Inclusive, o Bezerra de Menezes é uma das casas mais antigas, né, da região. Se eu não me engano, é a sexta casa mais antiga da região. Então, tudo isso a gente deve à Dona Ruth, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho da história dela, seria muito legal. Caio, eu vou dar uma pinceladinha, porque o historiador aqui é o Kiko, né? Eu estou aqui de alegre, sabe? A Dona Ruth era um espírito empreendedor, de uma bondade imensa. Para ela, realmente, ela levou muito a sério, fora da caridade não há salvação. Ela, para você ter uma ideia, ela era conhecida na região aqui, mesmo antes de construir o centro espírita, ela era uma mulher conhecidíssima na região. Vinha o pessoal de Monte Sião, Mococa e todos os bairros buscar roupa na casa dela, buscar cesta básica na casa dela, que ela trazia de São Paulo. Então, realmente, a Ruth é um espírito de um generoso e de um empreendedorismo muito grande.
tá? A gente, todas as reuniões que acabavam do centro, nós íamos na casa dela saborear um café, tomar um chá e escutar as histórias que ela nos contava, você entendeu? Com o Chico, né? Justamente. Ela teve uma convivência muito grande com o Chico. Inclusive, uma vez nos levou lá, eu e o Pocai, nos levou lá na casa do Chico, tivemos esse privilégio de passar lá um dia, jantar, comer com o Chico na mesa, nas cadeiras lá. Então, ela era realmente uma pessoa fantástica. E outra coisa, era de um caráter impressionante, sabe? Ela dava liberdade total, ela só realmente chamava atenção quando fosse alguma coisa muito séria. Caso contrário, ela dizia que cada um era responsável por aquilo que fazia. Muito amorosa, você entendeu? Então, realmente, o pouco de convivência que nós tivemos, alguns anos, né, depois ela veio a falecer, mas foram anos realmente de muito aprendizado, de ver que os revés da vida, o abandono de amigos, jamais fez com que ela abandonasse a causa, que ela abandonasse o centro. E outra coisa interessante, para ela, o Caio, não tinha religião, não, viu? Ela recebia a todos com carinho, com atenção. Ela se acercou ali de pessoas interesseiras, rapaz, pessoas que não estavam nem aí com o espiritismo, com a religião, ou, sei lá, nem entendia o que ela estava fazendo, sabe? E ela fazia conta, logicamente que ela sabia, mas ela tratava todos com carinho, com atenção. Então, Caio, a dona Rota nasceu numa pequena cidade na região de Matão, chamada Dobrada. Ela nasceu em 17 de novembro de 1911 e ela desencarnou em 6 de outubro de 1990, portanto, com aproximadamente 79 anos. E é aquilo que o Manuel falou, né? Ela era considerada a mãe dos pobres daquela região do Sertãozinho, né? Mas de lá para frente, do lado de Mococa, do Monte Sião, todo mundo vinha visitá-la. Realmente é uma pessoa que deixou muito exemplo de generosidade, de bondade extrema, né? E não era à toa que o Chico gostava muito dela, né? Para você ter uma ideia, cara, que a correspondência dela, junto que o Chico mandava, um dia o Barsottini, né, trouxe uma lata de 20 litros cheia de cartinhas do Chico, de todos os livros que ele publicava, sempre mandava alguma coisa de aviso para ela. Então, a proximidade dela com o Chico é coisa, talvez, de outras reencarnações. Então, era muito estimada pelo Chico. Mas certamente ela não teve uma vida fácil, né, Kiko? Não. Tanto é que ela fundou a Ação Cristã, né, lá em São Paulo, mas ela ficou com problema de saúde e foi aconselhada a vir morar para Águas de Lindóia, porque melhor para a saúde, né? E ela tinha um problema de coração, né? Também, né? Diabetes, né? Diabetes. Pressão alta. Pressão alta, né? Então, ela veio para cá, e para cá ela recebeu aquele aviso do Dr. Biceira. Certo. Então, na verdade, ela veio para a região para tratar da saúde, né? E acabou ficando por aqui para nos auxiliar, né? Espiritualmente. Você conhece alguma outra história dela assim interessante, Kiko, que seja importante o movimento espírita conhecer? O movimento espírita, ela, veja bem, pelo fato dela fazer a casa dela um lar, ela recebia todo mundo, como o Manuel falou, né, Manuel? Então, a ideia de chamar lar é uma continuidade da casa dela. E ela gostava muito de criança. Para você ter ideia, Caio, ela sempre fazia festa natalina para as crianças na casa dela. Depois começou no centro, né? Depois, com o tempo, como aumentou muito as crianças, nós começamos a fazer no ginásio de esporte, aqui de Águas da Lindóia. Olha, se contar todo o tempo, dá acho que mais de 13 anos
pega toda a década de 90 e o início da década de 20, né? 2000 em diante. 2020, na realidade, o início do ano do milênio de 2000, né? Uhum. Então, ela era um exemplo, sabe? E eu lembro que, para você ter ideia, ela dava até o exemplo do Chico, de que o Chico também, quando abriu um centro em São Leopoldo, demorou para começar a funcionar com um número de pessoas maior. A nossa casa também, o Lar Espírita, no início, vinha pouca gente, pouquíssima gente, mas ela nunca desanimou, né? E eu também nunca desanimei, o Manuel, e tanto mais gente, né, Manuel? Quer dizer que a casa foi aumentando aos poucos. A casa aumentou mais o número de adeptos, vamos dizer assim, porque também começamos a ter mais atividades, e uma delas foi um trabalho de cura de um médium chamado Sr. Ilho, de Jaguariúna, e era uma pessoa muito legal também, já falecida, e veio várias vezes, e muita gente foi curada por ele, e a partir daí começou, sabe, houve uma divulgação muito grande dessas curas espirituais, pode-se dizer que deu um avanço em termos de frequência, né? Então, achei interessante esse lado da história. Certo. E hoje nós estamos, né, na capacidade do Lar Espírita de 100 pessoas, e geralmente há uma média de 70 a 80 pessoas. Se for fazer, por exemplo, trabalho de psicografia, aliás, o evento se refere à psicografia, lota, né? Eu gostava que muita gente recebe notícia, tal, e alguns continuam depois na casa, e outros não, né? Mas, pelo menos, teve contato com algum fenômeno espiritual, e, às vezes, esse fator motiva alguns a entrarem, então, procurar os centros espíritas. Certo. Mas eu sei que, além dela ter feito muita caridade material, distribuindo cesta básica, ela também fez muita caridade espiritual, né? Inclusive, tem até uma história que ela montou um curso, né, para ensinar as crianças, as mães, um curso profissionalizante, né? Conta essa história para gente, Kiko. Aí é o seguinte, o Manuel fez parte disso também. Nós levantamos um barracão, de alvenaria, tudo bem, com a ideia de ensinar profissão para as crianças, né? E nós pensamos, então, em algo sobre artesanato. E, através, naquele tempo eu era vereador, e entrei com um pedido para o Estado, para como todo, para um bom governador, para que enviasse, então, ferramenta, tal. O Manuel cedeu, lembra? Algumas ferramentas, né? Cada um foi cedendo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, chegamos a fazer alguma coisa de madeira, mas nós chegamos à conclusão que, para fazer, ensinar artesanato com material cortante seria problemático. Aí, então, nós apelamos para fazer artesanato de palha. Nós tínhamos alguns artesões, né? O famoso Marreco, Antônio Aparecido, né? Zé Aparecido. Então, durante vários anos, foi feito artesanato de palha, que até a TV Cultura chegou a fazer uma entrevista com a gente, e foi importante. Mas, com o tempo, nós paramos com isso, né? E ficamos mais em cima da questão dos cursos, né? Sobre o espiritismo. E a criançada também é o seguinte, eu fazia a inscrição das crianças, tinha medo para 50 crianças. Depois ia diminuindo, ficava 10. E, evidentemente, às vezes, as crianças, né? Isso foi na década de 90, com o surgimento da televisão, o pessoal queria mais para brincar de videogame do que aprender, né? Aí, muitos aparelhos que nós tínhamos, ferramentas, nós demos para a PAI. Até eles já começaram a fazer cabide, essas coisas, mas com um bom artesão, por sinal. Um bom artesão.
Certo. E depois o bazar, aliás, aquele barracão passou a ser bazar. E até hoje, embora foi incendiado, nós estamos levantando o novo bazar, né? Já está nos finalmente. O Caio, certo. mas no constante a caridade, a preocupação do lar, logo no início, além de levar realmente o ensino da doutrina para as pessoas, além das palestras, dos passes e de tudo mais, a dona Ruth se preocupava muito com a caridade. Então, ela era extremamente voltada para a caridade. E nós chegamos a dar sopas. Teve uma época que dava sopa 2, 3 vezes por semana para o povo, você entendeu? Até como a casa é muito antiga, ela teve aquela fase áurea realmente da assistência social, vamos dizer assim, né? Muita cesta básica, muita roupa, sopa, e depois, com a evolução, com o passar do tempo, com a melhoria dos planos de governo de Bolsa Família, merenda, criança na escola, então foi esvaziando um pouco a caridade no centro. Mas ainda hoje o centro ainda fornece cesta básica. Mas teve época, para você ter uma ideia, teve época de dar 70 cesta básica mês, você entendeu? Tal era a necessidade que tinha a região. Isso, logicamente, lá por 90, 92, logo no início, você entendeu? Então, as necessidades eram materiais, eram muitas. E agora, depois com a evolução, com a melhoria, tudo melhorou de uns anos para cá, então o centro agora está mais voltado realmente para a divulgação do conhecimento da doutrina espírita, né? Lógico, tem a cesta básica, mas o foco principal hoje da casa seria realmente a assistência espiritual. Certo. Cara, eu esqueci de dizer uma coisa. Essas festas natalinas que a gente fazia, né? Começou para 50 crianças, 100 crianças, depois fomos para 1.000 crianças. 1.000. Né? Eu lembro que para fazer o bolo eram 3, 4 portas, essas portas normais, e a gente tinha pedia até condução da prefeitura, tinha música, 1.000 ou mais brinquedos, tanto para crianças como para meninas, e abrangia as crianças aqui de toda a região, né? De todos os bairros, também até de Monte Sião. Então, foi um movimento, assim, porque a dona Ruth gostava de criança e queria sempre homenageá-las, né? Principalmente no Natal. Então, esse tipo de evento durou um bom tempo, né? Com o tempo, tinha, por exemplo, costura, tudo é fácil, né? A dona Ruth tinha uma equipe de senhoras que costurava roupa de criança, aquelas coisas todas. Mas foram desencarnando, né? Eu gostava que foi desencarnando uma a uma, né? E depois ficamos sem essa atividade, né? Depois, no comentário do que nós fazemos hoje, a gente pode falar mais alguma coisa, se quiser. Certo. E complementamos essa parte aí. Ok. Manuel, e doutor José Pocai, onde entra nessa história do Lar Espírita Bezerra de Menezes? Qual foi a importância dele para a casa espírita? Caio, a doutrina espírita, ela parece que acompanha a pesquisa do IBGE, sabe? Os brasileiros, uma grande maioria, acredita na reencarnação, mas no início, meu amigo, foi árduo. Foi árduo porque as pessoas realmente tinham medo de passar em frente ao centro espírita. As pessoas tinham medo de passar na calçada do centro espírita, para você ter uma ideia de como que era a situação. Tá? Então, havia muita rejeição. O pessoal achava, e ainda acha, alguns desinformados, que espiritismo é bode preto, é macumba, é galinha preta, né? E o que aconteceu para que as pessoas realmente quebrassem esse gelo foi realmente através do amor, através da caridade, através da recepção amorosa que essas pessoas tinham na dona Ruth.
Tá? Foi isso que alavancou, vamos por assim dizer, o movimento espírita. Depois, logicamente, a pessoa, quando adentrava a casa e assistia a algumas palestras, assistia a algumas reuniões, ela mudava o seu conceito, mudava a sua maneira de pensar. Mas, nessa época, do início do centro, havia uma grande rejeição, sim, inclusive dos católicos, a própria igreja, você entendeu? O pessoal não criticava abertamente, mas boicotavam, você entendeu? Pedia para que as pessoas não fossem, que as pessoas não frequentassem, que era coisa do diabo. Mas, quando o pessoal viu os frutos que estavam dando, o movimento e a casa foi quebrando e o centro se impôs de uma certa maneira aqui em Águas e na região, que o respeito que adquiriu pela caridade, pelo amparo das pessoas, trabalho sério, né, honesto, feito. E o centro também participava de tudo, você entendeu? O centro era cara de pau. O centro participava dos eventos da prefeitura, participava das festas, participava das quermesses, bailes beneficentes. Então, o centro foi destemido, vamos dizer assim. E essa parte aí fez com que quebrasse um pouco a rejeição que a doutrina tinha aqui na região. Certo. Eu acho que você não entendeu o que eu perguntei. Eu estava perguntando sobre a importância do José Pocai, doutor José Pocai, na Casa Espírita Bezerra de Menezes. O Pocai foi, rapaz, um pioneiro, um cara de frente, como um bandeirante aqui na nossa região. Ele fundou o Paulo Estevam, né? O gozado que a Dona Ruth tinha fundado a Ação Cristã e o Pocai, o Paulo Estevam, que até hoje existe em Monticello. O doutor Pocai, de família católica ferrenha, enfrentou problemas com a família, porque o pessoal tem essa impressão toda que o Manuel falava. Mas ele enfrentou, e lá com o Chico dando ajuda para ele, dando motivações, né, para ele continuar firme. Depois ele ficou trabalhando no Paulo Estevam e aqui no Bezerra de Menezes. Quando eu cheguei em 79, eu acompanhei muito bem o Pocai, só que depois ele falou, alguém sabe o trabalho mediúnico? Eu falei, eu já tenho alguma experiência de São Paulo, então passei a continuar. Aí ele me deixou sozinho e eu tive que me virar. Mas, às vezes, quando eu ia lá, conversava com ele, porque ele tinha muita atividade, ele era promotor, né? Então, o doutor Pocai, olha, foi sinceramente, foi um pioneiro mesmo. O Caio, esse episódio é bastante interessante, porque cada um tem a sua participação, tem o seu mérito e, vamos dizer assim, tem o seu compromisso. O Kiko, eu me lembro que o Pocai vinha na segunda e na quinta, depois ele começou a vir só na segunda, depois só na quinta, depois ele parou. Então, na segunda vez que o Kiko foi no centro, ele pegou e perguntou, você tem experiência? Tem, senta aqui. Nunca mais ele voltou. Até hoje, quem continua a cabeça dos trabalhos mediúnicos foi o Kiko. Mas foi interessante. Os trabalhadores foram aparecendo conforme as necessidades da casa. Certo. Legal. Bom, pessoal, aqui a gente fala sempre da história dos fundadores, né? Mas a gente também não pode esquecer da história dos continuadores, né? E aí eu pergunto para vocês, como que vocês chegaram no espiritismo? Já nasceram espíritas ou vieram a conhecer a doutrina depois? Como foi essa chegada de vocês à doutrina? Quer falar primeiro? O Caio, eu conheci a doutrina espírita em 73. Até então, nunca tinha entrado num centro espírita. Montei a farmácia em Monte Sião e, dificuldade danada no início, e botei lá, depois de 2 meses que eu estava com a farmácia, lá botei lá o layout na farmácia Emanuel. E aí, o pessoal... Eu também nem sabia quem era Emanuel. Eu só botei Emanuel porque a minha mãe falou que Emanuel era o protetor do Chico Xavier e que ia me ajudar. Bom, eu falei, se é para ajudar, então vamos botar o nome, né? E botei o nome lá de Farmácia Emanuel. Aí, quando eu botei a placa
Farmácia Emanuel, o Pocai passou em frente e falou: ô, rapaz, você é espírita, que maravilha, rapaz, estamos precisando, vamos lá no centro. Ah, vamos sim. E passou um mês, passou 2 meses, eu não aparecia no centro, ele voltou lá de novo. Você precisa ir lá no centro, rapaz, você não é espírita, né? Eu fiquei com medo de falar que não era, se eu falar que não sou, eu vou perder um freguês. Não, eu sou espírita sim, mas nunca tinha entrado no centro espírita e tinha o maior pavor de falar em espiritismo, né? Aí as dificuldades estavam grandes, eu falei, eu vou lá no centro, que lá no centro deve ter frequentadores, deve ter bastante gente que vai, eu indo no centro vou arrumar uns fregueses para a farmácia. Rapaz do céu, que decepção. Cheguei no centro, tinha 3 pessoas na mesa dirigindo os trabalhos e mais 2 descalço assistindo. E eu era o terceiro. Eu falei, caraca, rapaz, vim aqui para ver se arrumava uns freguês, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso, pelo que eu estou vendo. E aí, eu só não fui embora, né, para não ficar chato. O promotor, eu entro aqui e vou embora, e assisti a reunião. Eu falei, caramba, parece que tem fundamento o que eles estão falando. No outro dia, o senhor José Regenerati passou na farmácia, era um dos dirigentes da casa lá, e me deu de presente Livro dos Espíritos. Aí, a minha entrada na doutrina foi dessa maneira. Aí, nunca mais deixei de ler, de estudar, de procurar me aperfeiçoar e procurar aprender a doutrina espírita. É interessante. Uns vai pelo amor, outros vai pelo interesse. O meu caso foi pelo interesse, mas acabei encontrando o amor, o que é mais importante. Muito bem, então, legal. No meu caso também é interessante, porque, como o Manuel falou, né? Na época eu falava que o pessoal entra no centro pelo amor, pela dor, e daí eu também acrescentei pela lógica. No meu caso, foi pela dor. Eu era ateu, materialista, aquela vivência toda de esquerda, aquele tempo, né? E a gente estudando na USP a coisa é aquilo mesmo até hoje. Então, demorou para eu acreditar em espírito. Aí eu peguei uma depressão muito forte e eu falei para minha mãe que achava que ia morrer. Sério mesmo. Falei, eu vou ficar louco, eu vou morrer. Eu nunca tinha tido depressão. Aí eu, não, vai visitar o seu primo espírita, Euclides e tal. E daí eu encontrei com meu primo na Rua Consolação, rapaz, num movimento de gente incrível. E falei com ele, ele falou, Kiko, você não acredita em nada, rapaz, tá, mas em todo caso, vai lá em casa, tal, né? Deu o endereço, e eu peguei e fui, né? No início espantei demais. Mas daí eu lembrava, na época, do René Descartes, né? Que partiu de uma verdade, eu penso, logo existo. Então, eu também eu falei para o Euclides, olha, depois de 30 anos, eu fui descobrir, então, que existe espírito. É uma verdade, porque a gente começou a ver as comunicações, como é que era, e daí eu falei assim, a partir dessa verdade, que o espírito existe, eu vou estudar. Aí eu entrei na Federação Espírita, fiz o curso todo lá, e isso foi em maio de 75, e fiquei lá até 79. E em 79 eu vim, então, para a Água da Lindóia. Então, eu fiquei 4 anos, mais ou menos, lá no centro do meu primo, chama Centro Espírita Nathalie Breffard. Existe até hoje. Embora meu primo está morando aqui, né? Quase 55 anos de trabalho espiritual, agora ele está descansando um pouco. Com essa pandemia também, ele achou melhor vir para cá. Mas daí eu vim aqui, certo de fundar um centro. Mas aí eu encontrei com a dona Ruth, fiquei conhecendo e tal, e o centro tinha sido inaugurado há 1 ano, falei, eu vou entrar nesse barco, né? E fiquei muito amigo da dona Ruth. E ali fiquei. Ele foi estudando, participando dos cursos, e assim foi a minha entrada no Centro Espírita de Água da Lindóia, o Lar Espírita Bezerra de Menezes. Interessante, muito bom. Meus amigos, a gente sabe através da história, né, principalmente
do Roberto Invernizzi, que sempre trouxe, né, a uso intermunicipal do Circuito das Águas com muito zelo, né, que a nossa USE atual ela foi fundada em 99, certo? E aí eu queria perguntar para vocês como era o movimento espírita, né, a união das casas, antes dessa inauguração do Circuito das Águas. Vocês têm noção de como era a união das casas antes da USE e Circuito das Águas? Eu poderia falar alguma coisa, mas você falou do Invernizzi, eu soube que a entrada do Roberto no movimento espírita também, acho que foi pela dor, né? Se não me engano, um dia fiquei sabendo da história dele. Mas então o meu também foi pela dor, né? Depressão e a lógica. Eu gostaria de dizer que depois que você estuda o espiritismo, você confirma, vamos dizer assim, a teoria com a prática, né? Prática mediúnica, aquilo para mim foi impressionante. E quando vim para Águas de Lindóia, eu achei que não tivesse nada. Mas, na realidade, além do Lar Espírita Bezerra de Menezes, tinha o Centro Espírita da Irmã Branca, que foi fundado ali na década de 60, se não me engano, pela dona Angélica. E existe até hoje, como você sabe. E agora, interessante, um dia uma entidade falou que ia haver aqui em Águas de Lindóia o quadrilátero, vamos dizer assim, de centros que iriam trabalhar muito. E, resultado, aconteceu isso. Por quê? Com o tempo, tem essa história toda que você sabe, que nós recebemos por doação o Bezerra 2, o Centro Espírita Caminho de Luz, né? E também a Beatriz fundou um centro com com o Cláudio e a dona Miriam, né? Tomai, lá nas Casas Populares, e realmente formou. Então, quase um quadrilátero mesmo, não é verdade? Então, em termos de centro espírita, tem esses 4 movimentos, mas, na minha época, só tinha, então, a Irmã Branca mesmo, né? Depois o Lar Espírita Bezerra de Menezes. Caio, o grande mérito da USE é o seguinte: Monte Sião era o centro do Pocai, Águas de Lindóia o centro da RUT, o Allan Kardec, Serra Negra, era o centro do Chico, os fundadores lá, o grande Chico, seria a dona Ruth de Serra Negra, vamos dizer assim, né? O Chico foi um grande entusiasta, o primeiro a fazer a Semana Espírita na região. E Serra Negra parece que sempre liderou o movimento espírita, mas não tinha a união das casas. Então, aqui era o centro da Ruth, o centro Pocai, o centro da Angélica, e cada centro funcionava a seu bel prazer. Lógico, todos eles tinham como princípio o Evangelho e a doutrina espírita, mas cada um era de um jeito. Então, a grande contribuição da USE, né, logo no início, foi a de levar um maior entendimento entre as casas, uma maior relacionamento entre as casas. Integração, isso. Por quê? Porque ninguém participava de movimento nenhum. Aí, movimento, as palestras, um vem para cá, outro vai para lá, começou uma integração entre os centros. Esse é o grande mérito, esse é o grande trabalho. Antes do Roberto assumir, já era bom. Depois que ele assumiu, aí melhorou ainda mais, e é o que é hoje. Eu acho que essa grande contribuição da USE para a região nossa é isso aí. Esse entrelaçamento entre as casas espíritas. E agora com o Caio, né, fundou então a USEICA, esse movimento, certamente, Caio, com a sua disposição, vai integrar muito mais, né, porque são muitas cidades, são vários, 18 centros, né, ou mais, 20 e poucos centros. Na verdade, hoje, a USE Circuito das Águas congrega 26 centros, né? Sendo que nem todos estão participando, 26. Mas na região são 26, incluindo os de Monte Sião.
E justamente isso que eu ia perguntar para vocês agora. Como vocês veem o movimento espírita de hoje, em termos de unificação? Vocês acham que deu alguma melhorada? Tem alguma coisa a ser feito? O que vocês têm a sugerir para que a gente possa melhorar? Porque, na verdade, não é a diretoria da USE, né? A USE é a união de todas as casas. Se as casas não participarem, não existe a USE. Porque a USE não é só uma diretoria, né? São todas as casas que participam. Então, o que vocês veem como, em termos de unificação hoje em dia? Como que vocês veem esse movimento? O Caio, olha, veja bem você, hoje o movimento espírita ele vai ter que recomeçar, ele vai ter que reaprender, na minha opinião. Eu acho que hoje a internet, as lives, a pesquisa feita através do YouTube, isso aí vai estar mais presente nas vidas das pessoas. Tá? Talvez até diminua, vamos dizer assim, o movimento de pessoas no centro. Mas a casa, enquanto física, ela vai existir, porque nada melhor do que o contato, do que as palestras, do que o atendimento fraterno que é feito nas casas. Eu acho que isso aí é insubstituível, tá? Mas que nós estamos hoje numa nova realidade, que vamos ter que nos desdobrar para atender, vamos dizer assim, o público de uma outra maneira. Vamos ter que reaprender. Na minha opinião, eu acho que nós vamos ter que reaprender. E essa live mesmo, por exemplo, que eu estou participando pela primeira vez e assisti as outras, eu acho que é o futuro. Né? Hoje as pessoas não querem sair de casa. E ele pode, hoje, através do YouTube, assistir os melhores palestrantes, as melhores palestras, assistir quem ele quer falar, você entendeu? Mas, embora isso não vá substituir a casa física, o atendimento fraterno, a convivência realmente cristã, vamos dizer assim, isso não vai deixar de existir, não. Vamos ter que encontrar aí um meio termo, tá? E para que a coisa passe a funcionar direito. Então, cara, eu sinto que o movimento da USE, com aqueles encontros dos centros espíritas, foi possível a gente conhecer Isaías Claro, quantos palestrantes, cajazeiros lá da Bahia, se não me engano, e isso aí foi muito importante para a gente ter uma visão até, eu digo assim, estadual, nacional. Quer dizer, o movimento espírita ele está crescendo. Quer dizer que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho importante aqui para a região. E espero que continue com aquele movimento, né? Do encontro dos centros espíritas lá em Serra Negra, liderado pela Joana Dark, o pessoal lá, o Bragato, o Verniz, vocês todos, né? Então, agora com a internet, né? Essa poderosa mídia, acho que vamos chegar naquele ponto em que o Emmanuel fala, né, através dos livros, que a maior caridade que podemos fazer para o espiritismo, para a doutrina espírita, é a sua divulgação. Então, eu acho que estamos caminhando, né? E você aí na dianteira, com a Alzeica, com esse desdobramento todo que você está fazendo. Só retificando, Kiko, não é o que eu estou fazendo, é o que nós estamos fazendo. Caio, nós Porque estamos sem a casa espírita a gente não faz nada, né? Da bateria aqui, tá? Para você ficar esperto aí, porque senão daqui a pouquinho nós vamos ficar... A internet também já está ficando ruim. Entendi. Bom, vamos então já indo para o final da nossa live, a gente já estava indo mesmo, né? Eu queria que vocês deixassem, então, as considerações finais de vocês, principalmente em termos de pandemia, né? O que vocês podem dizer, orientar para aquelas pessoas que estão entrando no movimento espírita agora? Se vocês podem deixar uma orientação espiritual, alguma coisa que possa nos facilitar a levar
essa quarentena com mais tranquilidade, com mais fé? O que vocês podem dizer sobre isso? Primeiramente, agradecer, Caio, a essa iniciativa que eu achei muito oportuna e muito boa. Agradecer a você, a Uzi, que encabeçou isso. Queria deixar o endereço. O centro é Lar Espírita Bezerra de Menezes, Avenida Monte Sião, 709. E Monte Sião é o Centro Espírita, o Paulo Estevão, né? Na rua JK, 1007. Né? Eu espero que com a pandemia, daqui a uns dias, nós estaremos funcionando normalmente. O que eu gostaria de deixar como mensagem é que o que nos fortalece, o que nos dá equilíbrio, o que nos prepara realmente para enfrentarmos todas as vicissitudes e dificuldades é realmente o conhecimento espírita, é o conhecimento da imortalidade, é o conhecimento da evolução, é o conhecimento da reencarnação, é o conhecimento da lei de livre-arbítrio, é o conhecimento da lei de causa e efeito. O sujeito conhecendo isso através do caminho certo, através do centro espírita, através das obras de Kardec, ele só tem a ganhar, ele só tem a ter as ferramentas necessárias para que ele possa enfrentar toda e qualquer dificuldade em suas vidas. Esse eu acho que é o papel maior hoje das casas espíritas, se prepararem convenientemente para que quando essas pessoas que estão desarvoradas, essas pessoas que estão desencaminhadas, materialistas, sem fundamento, porque as outras religiões realmente não dão o conhecimento necessário, que o centro esteja preparado para que essas pessoas encontrem o porto seguro, encontrem a orientação correta dentro das casas espíritas, através de seus cursos, fundamentos, que eu sei que todas as casas mantêm esses cursos de fundamento ou de iniciação à doutrina espírita. Eu acho que esse é o grande papel hoje da doutrina espírita, mal compreendida, ainda não entendida pela maior parte das pessoas. Então, quando as pessoas encontrarem esse entendimento dentro da casa espírita, realmente nós estamos transformando a Terra realmente num planeta de regeneração. Queria agradecer a todos, deixar aqui a minha boa tarde e a minha gratidão por poder participar de mais esse evento. Então, Caio, completando aqui o rol das perguntas, a nossa casa, como você sabe, ela funciona de segunda a sexta-feira, à noite, né, com estudos e reuniões mediúnicas, do qual você chegou a participar. E 2 tardes também de estudo e reunião mediúnica. Quer dizer, ela está muito ativa, pelo menos nós só não temos muito trabalho durante o dia, né? Porque por falta de mais voluntários, e também porque Águas de Lindóia é uma cidade pequena, a procura não é tanto como uma cidade grande. No sábado, como você sabe, a gente deixou aberto para as atividades que a gente queira fazer, e deu para escutar? Está dando para escutar? Sim, sim. E é o seguinte, daqui a pouco mesmo a gente vai fazer uma reunião para pensando um pouquinho do pós-pandemia. O que vamos fazer? De que maneira que nós vamos adequar a casa, não é verdade? Respeitando as leis do jeito que elas estão sendo. E certamente a gente está pensando em novas atividades. Tudo isso que o Manuel falou é importante, porque o nosso centro aqui em Águas de Lindóia se caracteriza justamente pela reunião de estudos, né? Mas eu estou pensando em maior divulgação, porque a gente já ficou quase uns 3 anos, né, Manuel, fazendo programação chamado Momento Espírita também pela rádio, e o pessoal da Águas de Lindóia, muitos vinham falar comigo que estava gostando. Depois tivemos que parar, né? Mas tem outras atividades já que já estão em nossas cabeças e só falta planejar. Então, daqui a pouco vou fazer uma reunião e, dentre outros que a gente vai fazer, nos preparando para a fase pós-pandemia, embora o futuro só Deus sabe, né?
Mas, em todo caso, a gente está contando com elementos novos aí no Lar Espírita Presidente Menezes, um pessoal que tem mais disposição de tempo, porque as casas espíritas têm essa dificuldade, né? Como você sabe, das pessoas não terem muito tempo. E aqui a Lindóia, aquele pessoal voluntário trabalha, e principalmente de sábado e domingo, porque aqui é uma cidade turística. A gente tem dificuldade de ter maior número de voluntários que tenham disposição de tempo. Mas eu acredito que agora, com a entrada de vários elementos, pessoas, por sinal, aposentadas, a gente vai fazer um bom trabalho e todos estão motivados para isso, com a graça do nosso Pai. Certo. Pedindo sempre ajuda da dona Ruth, né? E é isso aí. E você quer que a gente fale finalmente também, né? Na verdade, sim, eu primeiramente quero agradecer a vocês muito pela participação. Foi muito bom vocês estarem aqui passando um pouquinho do conhecimento de vocês. E como a gente já está indo para o final mesmo da nossa live, né? Chamar o pessoal que nos acompanha nessa live, que na próxima quinta-feira possam estar junto conosco, numa nova live, conversando com mais um presidente de Casa Espírita, representante. Então, assim, eu queria agradecer muito a participação de vocês e pedir o Kiko para fazer a nossa prece de encerramento, para a gente já finalizar a nossa conversa de hoje. Muito obrigado por vocês terem participado. Nós que agradecemos. Mas então vamos, primeiramente, como sempre eu falo, agradecer a Deus, nosso Pai, pela nossa existência, pela nossa vida, dando-nos oportunidade para a nossa evolução. E que, para isso, Ele enviou o seu Filho dileto, nosso Mestre Jesus, trazendo as suas leis de amor, de virtudes, sendo, então, nosso modelo e guia. Ele é o nosso governador planetário, e todos os trabalhos que nós fazemos sempre chamando Jesus em nome dele, né? Evidentemente, pedindo que nós sejamos sempre protegidos e orientados para que o movimento espírita continue firme, principalmente também pela nossa casa. E até hoje ela está em pé aí, estamos tocando, e eu acredito que a nova fase pós-pandemia, nós vamos continuar com o nosso trabalho, certamente, e esperando melhorar cada vez mais. Eu agradeço, então, essa live, esperando que o pessoal goste, né? E quando tiver alguma dúvida sobre a Água do Lindóia, sobre o nosso centro, pode entrar em contato com o nosso telefone e estamos aí à disposição. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Kiko. E, Manuel, em breve a gente estará fazendo uma live também com a Sociedade Espírita, né? Paulo e Estevão de Monte Sião. Ok? Você será convidado. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Nós agradecemos.